Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu estou aqui com a Laura do canal Transemos, lembrando que ela é jornalista, né? E também ela tem outros lugares, o site e ela tem o Instagram também sobre o assunto, tá bom? Bom, como a Thaís falou, eu sou jornalista especializada, pós-graduada em Educação em Sexualidade e criei esse projeto para a gente falar mais sobre sexualidade com objetividade, com informação e de um jeito leve e acessível. Bem, agora nós vamos falar assim do sexo em si, as coisas, os erros que às vezes a gente acaba cometendo, né, no momento, né, do sexo, da sexualidade. Então eu queria que você falasse mais do mito das preliminares. A gente acabou se criando, né, achando que o sexo é apenas para agradar o homem e também tem aquela coisa de achar que o sexo é apenas penetração. Então, o que seria esse sexo? É muito importante falar disso e lembrando aqui que a gente está fazendo um recorte falando do sexo heterossexual, né? Que criou essa diferença do masculino e do feminino muito mais forte, para colocar como o ápice da sexualidade a penetração. Então, o protagonista desse sexo é o pênis, né? Então, o que acontece? Tudo que não é penetração é considerado menos importante dentro do sexo, né? Dessa visão social. Só que as preliminares, elas não são, por exemplo, o sexo oral. O sexo oral, ele não é uma preliminar, tá no nome, né? Ele é sexo. Então, essa ideia de que qualquer sexo que não envolve penetração é menos sexo do que o sexo com penetração é uma ideia falocentrista, né? É focada no pênis e é focada nessa ideia rasa, superficial que a gente tem de que é apenas a penetração à atividade sexual, sendo que o sexo pode ser muito mais do que isso e que a gente pode explorar muitos mais, né, todos os nossos sentidos, no caso, durante a atividade sexual. Aí no caso da mulher, né, a gente sabe que também tem aquela coisa, né, de há muitos anos na sociedade a mulher vem sempre como o outro, né? E no caso o protagonista é sempre o homem, então a gente acaba absorvendo essas coisas e isso se reflete no sexo de várias formas, né? Inclusive assim, o medo de sentir prazer, né, que eu percebo isso, eu tô até lendo um livro que fala muito disso, da mulher. O medo da mulher sentir prazer é muito forte. Tudo que é relacionado com a mulher é sempre como algo secundário. Então, às vezes, a falta de preocupação com o outro. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Isso é até histórico, né? A própria história já mostra que as mulheres por muitos anos foram consideradas seres humanos de segunda classe. Então, os homens eram os detentores do conhecimento, os possíveis de estudar, enfim, ter o controle da sociedade, ter o controle da família, gerenciar tudo. Eram os que tinham literalmente os direitos às coisas. E as mulheres tinham um papel secundário social. Então, nesse sentido, é que a gente começa a entender também essa construção cultural que também fala com a educação sexual, o modo como a educação sexual é transmitida hoje desde que a gente nasce, né? Esses estereótipos de gênero vão sendo propagados em cima da gente. O nenê menina tem que usar brinco e laço, o nenê menino não. E todas essas, né, desde os nossos brinquedos, roupas e tudo mais, até chegar na vida sexual, que é a mulher está lá como um papel secundário de novo. Ela está lá para servir, pensando numa relação com um homem, tem essa disparidade no poder, tem essa diferença de o que cada um pode fazer ou não nessa relação. Então, quem tem o direito ao prazer, pensando dessa maneira, numa relação desigual, heterossexual? O homem. Então, o importante naquela relação é o prazer do homem. A mulher está lá para dar prazer e se ela sentir prazer é lucro, se ela não sentir, ninguém se importa. Então é esse pensamento que precisa ser mudado e que a gente está questionando e tentando desconstruir, porque, poxa, uma relação sexual é uma relação de troca. Os dois têm que estar lá presentes, né? Independente do gênero, independente de qualquer coisa, mas falando aqui na desigualdade homem e mulher, os dois estão lá e os dois têm direito a ter prazer. E esse prazer para a mulher muitas vezes é muito acompanhado de culpa e de frustração e de dúvida. E essa dúvida vem bastante da falta de autoconhecimento do próprio corpo
e dessa culpa cultural mesmo que a gente construiu e incutiu nas mulheres de que elas não são dignas de sentir prazer quando elas são. Meu, bem bacana falar isso, que eu acho que, assim, quem é mulher é muito difícil não falar de sexo e se sentir culpada em algum momento, né? E também tem a pressão com relação ao menino dele ter um desempenho, né, fora do comum e ele acaba aprendendo com a pornografia, né? Que aí é um aprendizado errado, né? Eu acho que hoje as meninas também acabam consumindo por conta da internet. Na minha época, geralmente, quem acabava consumindo era o menino, né? Que, na verdade, a gente também falou da questão da pornografia ser criada por homens, né? Consumida por homens, então ser feita de homem para homem, né? E qual que é o impacto que isso tem no homem e na mulher? Porque hoje a menina também consome, né? E acaba gerando esse vício também, a aceleração que a gente acabou falando, isso também, né? Da pessoa, aquele sexo cronometrado, né? A pornografia, ela é hoje, pra muita gente, uma forma de educação sexual. Só que ela é uma forma enviesada, porque pornografia é cinema e é performance. Então aquilo é falso. São atores e atrizes contratados para atuar aquilo. Então, o que você mandar, né? O que a pessoa falar que o filme tem que ter, vai ter. E o problema é não a pornografia em si, mas ter a pornografia como professora, substituindo a educação sexual de qualidade, saudável, que devia acontecer nas escolas e nas conversas em casa. Por quê? Porque aquilo vira a sua referência. E quando você tem contato com a pornografia, ainda mais, quanto mais cedo for, como tem acontecido, pela própria facilidade de acesso da tecnologia, celular, enfim, hoje você vê no celular. Então, como isso tem acontecido cada vez mais cedo, essa educação sexual das crianças e adolescentes acompanha essas tendências pornográficas e hoje já se tem contato muito mais facilitado nesse sentido. E o problema é você achar, né, criança, aquele seu primeiro contato, que aquilo é a vida real, quando na verdade é um cinema. E é nesse sentido que são alguns dos cuidados que a gente tem que pensar quando a gente fala em educação sexual. Porque a nossa educação sexual está falhando. A gente não está conseguindo chegar em crianças e adolescentes que hoje já são muito bem informados para falar de sexualidade como um todo, como aquilo tudo afeta a vida deles. Então, não é falar só de sexo. Pelo contrário, é falar muito mais além de sexo, é falar muito mais de outros temas, como consentimento, como bullying contra, né, pessoas diferentes daquilo que aquela pessoa como abuso, assédio, direito ao próprio corpo. O que é um carinho? O que é um abuso? O que é um assédio? O que eu faço se eu sofrer um assédio? Como que eu vou lidar se eu sofrer bullying na escola? Né? São questões atuais e que precisam ser faladas. E aí eu ia falar da questão do consentimento, que muitas vezes essa educação da mulher sempre silenciada, né? E até eu fiquei pensando na minha casa, até falei para ela, né? A questão de eu ter vindo dessa forma, e aí eu pensei, poxa vida, né? A gente é educada muitas vezes para ser uma pessoa casta, pura, aquela que aceita tudo, e às vezes a gente é assediada, a gente não consegue agir, né? A gente não consegue reagir. E aí tem a questão também do amor, tá muito mais ligado com nãos do que com sim. E se amar também, né? Não só amar a pessoa, mas se amar acima de tudo, né? E aí o respeito ao próprio corpo está muito ligado ao assédio. Que às vezes a gente acaba não sabendo como lidar, acaba aceitando e até romantizando o assédio e se sentindo culpada por ter romantizado ou se sentir culpada por ser assediada. E aí muitas vezes a sociedade também culpabiliza essa mulher e falar assim: pô, mas com que roupa você tava? Como que você reagiu? Mas por que ele falou isso pra você? De culpabilizar. O que você fez? Isso mesmo, que a gente tem que falar nisso também. Com certeza, a sua fala traz muito isso da culpa, né?
Que é o que a gente estava falando, a busca pelo prazer, o direito ao prazer e ao mesmo tempo sentir essa culpa. Por que, que a gente sente tanta culpa? Se você gosta da roupa que você pôs, por que, que você está questionando, né? Por que, que a gente se questiona? Ah, eu gosto dessa roupa, mas ela é meio de mulherzinha, o que a sociedade espera. E aí você se culpa por isso. Ah, mas daí eu gosto dessa outra roupa que é meio que falam que homem que usa. E aí eu quero usar, e eu me culpo por isso também. Então, por que, que a mulher se culpa em todas as suas escolhas, praticamente? E por que, que a gente não pode gostar das coisas? É lógico que é importante a gente fazer escolhas conscientes, saber o que aquilo significa, saber o que eu tô passando também, e o que eu quero passar para a sociedade, em todas as minhas manifestações. Mas, ao mesmo tempo, é assim, eu sou muito a favor da gente não cair e não criar mais ditaduras para nós mesmas. A gente não precisa disso. O feminismo não precisa ser mais uma ditadura, por exemplo. É assim, ai, toda mulher usa maquiagem. Não, mas eu sou feminista, eu não vou usar maquiagem. Mas eu gosto de maquiagem, então eu vou usar maquiagem. E aí eu fico me sentindo culpada porque eu sou feminista e tô usando maquiagem. Ou eu vou me sentir culpada porque eu sou uma mulher moderna e gosto de usar rosa, e gosto de usar não sei o quê. Não, isso não devia ser mais uma obrigação e mais uma ditadura. A gente tá lutando justamente pelo contrário. Pelo poder usar ou não usar qualquer outra coisa, e independente do que eu usar ou não, do que eu escolher fazer ou não, e do que eu quiser fazer ou não com o meu corpo, eu ser respeitada, eu ser vista como uma igual, e eu ser vista como um ser humano. Não é pedir muito, né? É verdade. Tem uma outra questão que surgiu dali também que eu achei bem bacana. Peraí, a questão da permissão, né? É muito engraçado quando as pessoas falam que o feminismo está indo longe demais, e aí eu já estou falando mesmo que uma moça do coletivo que a gente teve agora falou, que assim, o cara fala assim, o feminismo está indo longe demais, aí dá o exemplo, poxa, o cara não sabia, né? Ele foi lá num restaurante, saiu com a menina e ficou com medo de pedir para pagar a conta, porque a menina era feminista, eu não sabia se ela ia achar ruim ou não. Mas aí que tá. A falta de conversa que o homem ainda tem, de assim, ele culpabiliza o outro, né? A menina vai e culpabiliza, mas não tá havendo essa conversa, né, entre os dois, né? Independentemente de ser homem ou mulher, mas aí tem essa questão da culpa e da falta de conversa. Como jornalista, é o que eu digo do meu trabalho, que eu me baseio muito nessa questão da comunicação sexual, porque eu acho que é indispensável, eu acho que a gente evitaria muitos problemas, que na verdade às vezes não são nem problemas sexuais, mas são problemas de comunicação, ou da falta de comunicação, ou da comunicação errada, ou na hora errada, ou do modo errado, enfim. Porque não deveria ser um problema, inclusive deveria ser natural e deveria ser desejado você conversar com a pessoa com quem você está se relacionando. Olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu posso fazer isso, você aprova, você permite, né? Pedir mesmo o consentimento. A gente está falando tanto de consentimento e o sexo é fundamental a gente ter, sim, o consentimento para tudo que a gente quiser fazer de diferente, porque é o corpo do outro, né? E a gente precisa ter esse respeito máximo pelo corpo alheio. Eu estou pedindo, né, permissão, literalmente, para o que eu posso, o que eu não posso fazer com o corpo de outra pessoa. Isso é muito sério. E isso deveria ser muito mais respeitado, inclusive pelas próprias pessoas, né? Respeitem seus corpos, porque não existe sexualidade sem corporeidade. A nossa sexualidade ela é vivida através do nosso corpo, que é a nossa maior ferramenta para experimentar a nossa sexualidade em toda a sua potência. E na potência que a gente deveria usar literalmente todos os nossos sentidos, inclusive a nossa comunicação. A gente tem essa expressão verbal e corporal tão rica que a gente não elabora em cima dela e não tira dela tudo que ela poderia nos trazer. Então, aí, só complementando com coisas que você mesmo falou, se você gosta de fazer uma coisa diferente, antes de fazer, você pergunta. Não está destruindo a sua virilidade, nem está fazendo você ser desrespeitosa, no caso, a mulher que tem esse medo, e às vezes ela acaba sentindo dor, né? E ela não fala com medo de magoar. Ai, eu não gosto dessa posição, não vou falar por medo de magoar. E o cara acha que tá arrasando porque ninguém falou pra ele que aquilo não era legal. Ou você vai enforcar uma pessoa sem saber se a menina gosta, vai fazer uma posição sem saber se a menina gosta, se ela curte. Então, conversar mesmo. Olha, posso fazer isso? Que tal fazer aquilo? Né? De uma forma bem normal, né? É o famoso perguntar não ofende, né? Ah, não sei agora, que não posso nem pagar a conta.
pergunta, né? Pergunta numa boa. Olha, eu te convidei, eu queria pagar a conta, o que você acha? Você quer dividir hoje? Posso pagar hoje, numa próxima você paga? Ou, tô a fim de fazer uma coisa diferente aqui na cama, o que você acha? Vamos experimentar? Ah, não tá afim? Tudo bem. Ah, a gente tenta outra coisa, tenta outro dia, né? Mas é o conversar, perguntar, que não deveria ofender a pergunta, e a resposta também não deveria ofender. Ah, não tô afim, não precisa, né, ficar chateada por causa disso. É só aquela pessoa não gosta disso. É só isso que significa. Ah, tem uma outra questão que eu já tava pensando, né? Eu dei um filme uma vez pra garotada e tinha uma cena muito sutil, porque era um filme árabe, A Fonte das Mulheres, não sei se você já viu. Esse filme é um filme árabe. E tem uma cena, assim, o filme é assim, ele mostra o machismo de uma sociedade árabe, começou com um conflito muito absurdo, mas enfim. É, apareceu uma cena muito sutil que não dava nem pra perceber direito, que o cara tava estuprando a própria esposa, que a mulher falava que não queria, e o cara foi porque ele tinha que ter prazer e batia na mulher e tal. E aí o menino falou, mas pera, mas o marido pode estuprar a própria mulher, né? E é a questão de, assim, de ainda ter na cultura essa questão de o homem nem perguntar se a mulher quer ou não, porque ele acha que é a obrigação dela querer, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A sociedade ela cria normas para se organizar. E essas normas, muitas vezes, elas acabam se virando ou sendo lidas de algumas outras formas para favorecer determinados grupos. Então, o casamento ele é uma instituição, né? Ele nasceu como um dever social, uma moeda de troca, enfim, várias questões aí do casamento. E tem essa noção, né? Esse senso comum de obrigação de cada um dos lados. Então, estruturalmente, o que a gente consolidou como sociedade? O homem tem essa obrigação de prover e de gerenciar o lar, e a mulher tem a obrigação de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe e transar com seu marido. E tudo isso também faz parte do que a gente está questionando. Primeiro, porque não existe só casamento homem e mulher. E segundo, porque o sexo ele não é uma obrigação, ele é uma escolha. E ele é uma escolha individual. Então não é porque uma pessoa tá casada ou porque tá sei lá o quê que ela tem a obrigação de transar. Transar nunca deve ser uma obrigação. E o estupro marital é um dos assuntos recentes que estão sendo muito discutidos, assim como o feminicídio, porque eles são prova de que esse estereótipo de gênero que a gente tem na sociedade hoje está fazendo tão mal para os homens quanto para as mulheres. Que os homens são educados na base da violência, da agressividade, eles são ensinados a suprimir os sentimentos deles, eles não falam sobre as questões deles, porque eles não têm onde, eles não têm com quem. E as mulheres são educadas na base do não. Você não pode fazer isso, você não pode ser vadia, você não pode... Ao mesmo tempo que você não pode ser vadia, você também não pode ser virgem. Mas ao mesmo tempo que eu tô te falando, você não pode dar pra todo mundo, você também não pode ser inexperiente. E você não pode se vestir de tal jeito. Então, essa educação tá toda tendo que ser revisada urgentemente. Não, é muito verdade. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Não, é essa questão da conversa, né, que a gente vem falando, o quanto que esses coletivos são bons e úteis para nós, né? Tanto coletivos de mulheres, que foi o caso, quanto coletivos de homens, né? O homem, quando não fala também, que ele é estimulado a não falar e ser agressivo, aumenta mais a agressividade. E o fato das mulheres também estarem questionando essa questão dela sempre estar sendo violentada e há uma autorização e a mulher é sempre culpada, mesmo sem ela ter culpa, o homem acaba sendo mais agressivo, né? Então acaba rolando uma violência, tanto é que o índice de violência contra a mulher aumentou, né? O feminicídio aumentou, né? Então, eu queria que você falasse só um pouquinho mais da importância da conversa. A gente já está fechando um pouquinho esse encontro maravilhoso com relação a isso, né? Eu costumo dizer que o feminismo ele não é uma questão atual nesse sentido, porque desde o final do século XIX as mulheres estão lutando pelos seus direitos, a gente já começou a corrida um pouco para trás. Então, pensando nesse sentido, a primeira onda do feminismo lutou pelos direitos civis,
pelos direitos de votar e de, por exemplo, abrir conta no banco sem a permissão do marido. A segunda onda veio com a questão dos direitos sexuais. Então, anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, o direito de trabalhar fora de casa com sem a permissão do marido também, principalmente no recorte de mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre trabalharam fora. A terceira onda já trouxe a necessidade da gente falar sobre a interseccionalidade, que é sobre, né, a diferença do meu feminismo enquanto mulher branca e cisgênero e a diferença do feminismo da mulher indígena, da mulher negra, da mulher rural, da mulher trans, enfim. E hoje a gente vive a quarta onda falando sobre esses temas atuais dentro dessa interseccionalidade, dentro desse entendimento de que cada mulher tem o seu recorte, a sua sexualidade, o seu corpo, o seu direito, né, os seus direitos sexuais, o seu direito ao prazer. Então, dentro disso, era o que eu queria deixar, assim, que é justamente questionar e pensar nessas questões tão atuais, que não deveriam ser, como feminicídio, como estupro marital, como esses novos acontecimentos ou coisas que estão voltando e sendo repensadas e questionadas, para a gente questionar justamente o começo de tudo isso, que é a nossa educação e a nossa comunicação sexual. Tanto a nossa comunicação com as nossas parcerias sexuais, né, realmente na hora do sexo, quanto a nossa comunicação com os nossos amigos, com a nossa família, que mensagens a gente está passando para as pessoas sobre sexo. Pela mídia, pelas nossas conversas no almoço, pelas coisas que a gente reproduz, pelas coisas que a gente sai por aí falando, a mulher é assim mesmo, o homem é assim mesmo, e que a gente está naturalizando e romantizando comportamentos que precisam ser mudados. Só para fechar, porque isso precisa ser falado. Tem alguns comportamentos, né, até por causa desses questionamentos que estão surgindo, eu acho que sempre aconteceu, mas é uma coisa que está gritante aí, que estão os movimentos contrários de homens que querem continuar oprimindo de uma forma muito agressiva. E tem coisas que os homens, inclusive, acham que estão certos, né, que é a questão de tirar a camisinha na hora que ele está tendo relação, né? E outras agressões, né? No caso de pedir permissão, a gente já tinha até falado, mas essa questão da camisinha, o quão sério isso é, a prevenção também da DST e o fato da mulher não saber muito bem como reagir no caso, as desculpas esfarrapadas que os homens criam para não usar camisinha e também tem aquele outro fato de falar o golpe da barriga. Né, que a menina, só pra falar, que a menina falou assim, nossa, quando fala do golpe da barriga, parece que o cara tropeçou e caiu numa vagina aberta, né, e gozou lá dentro sem querer, e apareceu a criança lá e agora ele vai ter que pagar pensão. Não, totalmente, né? Isso do golpe da barriga é como se fosse só uma pessoa de novo, a mulher culpada por uma atividade que duas pessoas fizeram. E que esperamos de comum acordo. E a questão da camisinha ou de fazer coisas sem permissão é um desrespeito enorme ao corpo do outro. É tirar durante a relação, né? A relação já tá rolando e existem muitos relatos de caras que tiram a camisinha no meio da relação sem avisar a parceira. Então, esse é um desrespeito enorme. Além de uma falha de comunicação e uma falta de comunicação, é um desrespeito ao corpo do outro, à relação que você está tendo, e inclusive é um comportamento de risco, porque a gente está falando aqui de um país que está com crescente de ISTs que já tinham sido erradicadas praticamente, enfim, além do risco de gravidez e todas as outras coisas que a gente já sabe. Mas assim, foi acordado que estava usando camisinha. Como é que você sozinho muda esse acordo no meio da atividade e decide, né, tirar? Precisa ser uma via de mão dupla, por isso que a comunicação é tão importante. É a mesma coisa que você combinar alguma coisa com alguém e no meio do caminho você toma outra decisão e faz outra. É exatamente a mesma coisa, só que super grave no meio da relação sexual. Então, por favor, não tenham esse tipo de atitude. Conversem sobre usar camisinha, conversem sobre se proteger, conversem como ter uma relação sexual saudável, o mais saudável possível e o mais prazerosa possível para todos os envolvidos. Muito obrigada. Mais uma vez eu venho falar para vocês que essa conversa só vai fazer
com que o prazer e o respeito entre os dois aumentem, né? Independentemente de ser homem ou mulher, aqui é óbvio que a gente está falando mais de uma relação heterossexual, mas não quer dizer que isso não vá para outros tipos de relação, né? Respeito sempre, né? Olhar o outro, ver se o outro está gostando, perguntar, é uma coisa, é um respeito para o outro e o respeito a mim mesma também, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem assistido. Antes de mais nada, curtam o canal Transemos junto com o meu canal. Dê o joinha, se inscrevam e compartilhem, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com você aqui. Quero agradecer também o convite, a oportunidade de falar sobre sexualidade sempre. E lembrar que sexo é troca, então vamos fazer essa troca ser o mais saudável possível. Sigam o Transemos, acompanhem o meu trabalho. Espero que vocês gostem. Estou sempre aberta a sugestões.